Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2, Jesus disse assim: com a medida que julgares, sereis julgados. Com a mesma medida que você avaliar o seu irmão ou seu próximo, você também será avaliado por Deus. Ou seja, quando você julga alguém, Deus já está olhando para você e já está te julgando com a mesma postura que você julgou o seu próximo. Isto porque o erro que você está cometendo ao fazer juízo ou emitir um juízo sobre alguém implica que você está em dívida diante do Senhor. Consequentemente, Ele é santo, vai olhar para o seu pecado, porque você está olhando para o pecado do seu próximo. Mas se você não olhar para o pecado do seu próximo e, ao contrário, procurar ajudá-lo a sair daquela situação difícil, Deus não olhará para o seu pecado, mas olhará pelo seu coração que procurou fazer o bem, e assim o Senhor terá compaixão de você. Esta palavra Jesus está nos trazendo para que nós entendamos a importância de vivermos conforme os seus ensinamentos. No livro de Romanos, o Espírito Santo já usou Paulo para falar aos romanos, e nesta palavra eu gostaria que você pudesse atentar comigo. Capítulo 2, o verso 1 está assim: portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mais ou menos aquilo que Jesus falou. Quando você está julgando alguém, está esquecendo dos seus próprios pecados. Só que o Senhor, que tudo vê, está vendo a sua atitude, julgando o seu próximo e esquecendo de julgar a si mesmo. E isso é muito sério. Não pense que tem como escapar disso, porque não tem. Olha o verso 2 como diz: mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, quanto os que praticam tais atos. Não há como fugirmos da justiça divina, porque a palavra de Deus nos esclarece sobre tudo. Não há como falarmos com Deus diante: Senhor, eu não sabia disso. Porque você tem a palavra ao seu alcance, à disposição, nas suas mãos. E se você não quiser ler a palavra, é só você ouvir. Tem pregador pregando todos os dias, em todos os lugares. E templos é o que não falta dentro do nosso país, não é verdade? A única coisa que você precisa pensar é que, se você desprezar a palavra de Deus, nunca encontrará instruções para se libertar dos seus pecados. Olhe bem: e tu, ó homem, verso 3, que julga os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo, pensa que escaparás do julgamento de Deus? Está vendo como é que a coisa é feia? Tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso. Acha que pode sair julgando o presidente da república, o governador, o prefeito, os amigos, o pastor, os membros de igreja, aquela igreja tal, aquela outra igreja, o vizinho, a vizinha, o pai, a mãe, o filho. A gente não pode julgar ninguém, querido. Deus não nos deu autoridade para julgarmos a ninguém. Ao contrário, as instruções do Senhor são severas para com aqueles que procedem dessa maneira. Ainda temos algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. O verso 5 diz assim: mas segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Então o texto está dizendo assim: por que persiste? Por que insiste? Por que mantém essa teimosia de julgar as pessoas? Mesmo sabendo que se você julga uma pessoa, Deus vai te julgar. E por que você teima, insiste com isso? Não faça isso, porque todas as vezes que você acumula um julgamento no seu coração, você está acumulando contra você mesmo, porque você vai ter que chegar diante do Senhor e prestar conta de tudo isso. É o que está escrito no capítulo 2, verso 5. E ele diz mais, no verso 6: quem retribuirá a cada um segundo as suas obras?
é o próprio Deus. Não há como escaparmos disso. Você pode pensar que vai escapar, mas não vai não. Viu? Você pode escapar da justiça dos homens na terra, você pode escapar do julgamento até dos próprios colegas, ou resistir até uma orientação de alguém, mas do juízo de Deus não há como escapar. E aí, diz aqui o texto, no verso 8, preste atenção: Deus dará, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem o pecado ao invés de obedecer à verdade. Quando a pessoa está com tendência a viver no pecado, em desobediência ao Senhor, não atenta para a palavra de Deus, o que ele diz é que ele dará o castigo a estas pessoas no tempo devido. Não tem como escapar disso. Mas será que Deus faz isso porque ele é mau? Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 33, o verso 11. Diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio ou da pessoa que pratica o pecado, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele faz um apelo: convertei-vos dos seus maus caminhos. Por que você haveria de morrer no seu pecado? Por quê? Ele faz essa pergunta para Israel, mas faz essa pergunta diretamente a mim e a você. Por que morrermos em nossos pecados se podemos nos libertar dele? A única coisa que nós temos que fazer é voltar o pensamento para o Senhor. Ele está pronto para nos perdoar. Ele não tem prazer que morramos no pecado. E ele não tem prazer que nós vivamos no pecado. Então, para que cometer erros? Se podemos fazer o que é certo, o que é justo, o que é direito. E para tanto, querido, a palavra de Deus está recheada de ensinamentos preciosos que edificam, que santificam e que traz paz ao seu coração e tira toda essa maldade. Amém? Busque o Senhor. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele quer te ajudar. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, atenta para a nossa oração, Senhor, e tenha misericórdia daqueles que vivem em constante juízo sobre o seu próximo. Perdoa-lhes, ó Pai, porque ainda persistem numa teimosia em ofender e desobedecer a tua instrução. Ainda há tempo que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa convencê-los a voltarem-se para o Senhor e a perdoarem aqueles que lhes ofendem e não fazerem juízo de ninguém, porque esta não é a tua vontade. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.